Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em Movimento aqui, ó, pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Vox Brasil. A partir de agora, o resumo das principais notícias desta sexta-feira, sempre sem gravata, sextou por aqui, 29 de maio, antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos ver como é que está esse final de sexta-feira, noite fechadíssima, última sexta de maio, último dia útil de maio, né? Estamos fechando o mês de maio com 18 graus nesse momento, entrada e saída de Porto Alegre na Castelo Branco, junto ao Lago Guaíba. Em Gramado, nesse momento, 15 graus a temperatura, movimentação de final de semana já começando na Serra Gaúcha. Vamos juntos até às 8 da noite, trazendo muito conteúdo para você. Veja agora os destaques da edição desta sexta-feira. 2 anos depois da nossa maior tragédia climática, a pergunta fica: o que aprendemos e o que ainda precisa ser feito? O Ministério Público avalia as respostas e os desafios deixados pela enchente de 2024. Em instantes, vamos conversar com a coordenadora do Gabinete de Mudanças Climáticas para entender como as instituições estão se articulando para enfrentar os eventos extremos e garantir a prevenção em nosso estado. Nova vida para o centro histórico da capital. O antigo prédio do INSS vai ser transformado em moradia popular. Na edição de hoje do RS em Movimento, uma conversa com o superintendente de Patrimônio da União. Vamos mostrar os detalhes desta inclusão do programa Minha Casa, Minha Vida e explicar como esse projeto vai ajudar quem mais precisa a recomeçar a vida com a casa própria. Uma verdadeira viagem no tempo. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC inaugura sua maior renovação desde a abertura. Nossa reportagem mostra os detalhes desta exposição inédita sobre o passado e o futuro da vida na Terra. Um convite para as famílias mergulharem nessa experiência imersiva. No futebol, dupla Grenal se prepara para a última rodada do Brasileirão antes da parada da Copa do Mundo. E o fim de semana será de maratona internacional em Porto Alegre. E direto do Estúdio do Tempo, sextou com chuva no Rio Grande do Sul. A instabilidade persiste no sábado e só deve parar no domingo. Veja agora no RS em Movimento. O Gabinete de Mudanças Climáticas do Ministério Público, o GAB Clima, realizou nesta semana a Conferência Enchente de 2024, 2 anos depois, respostas, aprendizados e desafios do Ministério Público. O web encontro debateu os desafios enfrentados no período, a articulação entre as instituições e os impactos nas mudanças climáticas na intensificação de eventos extremos. Para falar sobre o evento e seus resultados, a gente conversa com a coordenadora do GAB Clima, Silvia Capelli, aqui na nossa super tela. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda aqui à Rede RS. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Bom, que bom. Primeiro eu quero saudar, né? Eu acho que você vai concordar comigo, a importância de estarmos discutindo os efeitos da enchente. A gente teve essa tragédia climática que, infelizmente, manchou e marcou muito a nossa história, mas é importante fazer disso um aprendizado. E eu acho que o Ministério Público está tomando a iniciativa nesse sentido também, né? É verdade, realmente para nós precisa ser um aprendizado, porque segundo todos os estudos científicos, o nosso estado continuará sendo acometido por esse tipo de situação meteorológica, especialmente esse ano em que é previsto aí um super El Niño para o segundo semestre. Então, tudo aquilo que nós aprendemos nesses 2 anos, agora precisa começar a ser aplicado. A situação de agora não é a mesma de antes, nós estamos mais estruturados, o Estado ganhou muita força, principalmente na defesa civil, mas ainda temos muito que caminhar, temos que colocar, por exemplo, os planos de contingência dos municípios em prática. Existe ainda muita coisa a ser feita.
Doutora Silvia, como é que foi essa webconferência no dia 25? Quais os principais assuntos, temas e as principais conclusões, né, desse encontro que vocês realizaram? Nós fizemos um balanço daquilo que o Ministério Público fez ao longo desses 2 anos. Nós tivemos a sorte e a premonição, digamos, de criar esse gabinete de estudos climáticos do Ministério Público, em que nós reunimos várias especialidades do Ministério Público que têm relação com os desastres. Às vezes a gente pensa em desastres e pensa que isso é coisa do meio ambiente, há mudanças climáticas são relacionadas ao meio ambiente, mas a resposta, a prevenção e a recuperação de um desastre, ela vai muito além da área ambiental. Ela envolve direitos humanos, o meio ambiente, a ordem urbanística, o consumidor, a probidade administrativa e até a promotoria criminal. A gente tem, assim, trabalhos em todas as ordens. E nosso trabalho naquela época, principalmente em maio, ele foi realizado assim como resposta. E agora, passado esse tempo, a gente já tem condições de estar um pouco melhor estruturado. Nós entrevistamos na segunda-feira o Dr. Sérgio Diefenbach, que é o colega promotor de justiça da Bacia do Taquariantas. E o colega Sérgio, então, ele teve ali na sua vivência da promotoria toda a experiência que o Vale do Taquari lhe proporcionou, né? Então, ele atuou em abrigos, ele atuou, por exemplo, em moradias provisórias, aluguéis sociais, compra assistida. Ele acompanhou todos esses movimentos. A gente não imagina quantas coisas estão relacionadas ao desastre. A gente não pode pensar numa só direção. E isso é um grande desafio. Primeiro porque a gente não está acostumado a trabalhar de uma forma orgânica, de uma forma conjunta. A gente pensa normalmente as coisas, principalmente no direito, de forma setorizada, de forma especializada. E aí o desastre faz com que a gente precise voltar a trabalhar de forma conjunta, de forma multidisciplinar. A senhora, como procuradora de justiça do Ministério Público, entende, né? Obviamente que a senhora fez um balanço, vocês certamente avaliaram que o papel do Ministério Público foi muito importante nessa época, nesses 2 anos, né? E principalmente lá na enchente, né? Obviamente, as instituições de maneira geral foram essenciais. Ontem nós conversamos aqui com a defensora geral, a defensora pública geral do Estado, que também atuou junto com vocês, junto com o Poder Judiciário, né? Acho que foi uma boa combinação, uma boa parceria, até em termos de agilidade de decisões. E o Ministério Público foi muito importante também para mediar tudo isso e garantir, né, que a população tivesse acesso aos seus direitos e às decisões tomadas de uma maneira rápida e ágil. Como procuradora, como é que a senhora avalia isso? Olha, em relação a essa união que tu falastes agora entre Judiciário, Defensoria e Ministério Público, por exemplo, para facilitar a obtenção de certidões, que as pessoas perderam seus documentos, as crianças perderam as suas certidões para fazer a matrícula nas escolas, foi um grande exemplo. E essa situação que foi retratada agora, não sei se a Defensora Pública Geral falou, mas é uma coisa que também foi um aprendizado nosso, é que as instituições precisam trabalhar para resolver problemas. Por quê? Tu não tens um processo eletrônico funcionando, os sistemas estavam todos fora de funcionamento. Uhum. Todas as instituições públicas aqui no Estado foram afetadas. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública. E os sistemas que a gente costuma trabalhar nos processos, chamado EPROC, e na atuação extrajudicial, todos os nossos programas de trabalho caíram. Então, não adianta na hora do desastre, da hora da cheia, a gente mandar um ofício para o prefeito. A gente precisa estar junto com o prefeito, a gente precisa estar junto com a comunidade, nos abrigos, porque as decisões que têm que ser tomadas entre as instituições, elas são na base da palavra. E isso aconteceu muito. Foi, digamos assim, acordado uma decisão e depois o termo de cooperação, a formulação foi feita. E isso demonstrou muita maturidade da nossa parte. E esse gabinete que a senhora coordena,
ele tem uma função essencial, né, importantíssima para a nossa sociedade, para avaliar tudo que aconteceu e continuar projetando, continuar discutindo, continuar transformando teoria em prática, porque, como a senhora disse no início na nossa conversa aqui, esses eventos climáticos podem voltar a acontecer. E, obviamente, né, essa união também que nós falamos agora, ela poderá ser muito importante no dia a dia, né, na procura dos direitos das pessoas, porque essa questão das certidões, dos documentos, isso volta e meia acontece, né? Não precisa de uma enchente para acontecer, mas daqui a pouco um incêndio de uma casa, as pessoas perdem tudo, um desmoronamento de um morro, famílias são atingidas, então mini desastres, né, mini acidentes ou incidentes acabam também atingindo as populações mais vulneráveis que precisam da ajuda do Ministério Público. Exatamente, e outras situações ocorreram que também demandaram uma agilidade, como por exemplo os laudos das casas, em que o CREA ofereceu-se para fazer os laudos de forma gratuita, porque as pessoas precisavam do laudo para obter os benefícios, principalmente os benefícios federais. Então tudo isso está sendo um aprendizado para nós. Nós temos muito ainda que enfrentar, mas eu acho que nós andamos, na medida do possível, bem, né? E a ideia do Ministério Público é realmente trabalhar em conjunto. Desastres não é monopólio de uma área, tá? Nós estamos aprendendo, nos relacionando. A Defesa Civil do Estado está muito mais estruturada, mas nós ainda temos muito o que fazer. Uma das coisas que atrapalha é o fato de nós, no Brasil, sermos uma federação. Então, sobre uma situação de desastre, incidem atuações ao mesmo tempo da União, do Estado e dos municípios. E isso tem que ser visto como uma forma proativa, no sentido das instituições dividirem as tarefas, mas atuarem juntas, né? Para que não haja uma política do Estado numa linha, da União na outra linha, os municípios muitas vezes ainda precisam investir muito nas suas defesas civis municipais, né? Enquanto a nossa defesa civil estadual está muito melhor estruturada, também muito em função dos recursos que foram aportados ao FUNRIGS, a realidade dos municípios nem sempre é a mesma. Muitas vezes nós vamos ter pessoas encarregadas da defesa civil municipal que são cargos em comissão, que às vezes passa uma gestão para outra, a pessoa perde aquela memória, trocam as pessoas. Tudo isso nós temos que construir. Nós temos que construir políticas de Estado sobre desastres e não políticas de governo. Ou seja, a sucessão que deva existir, tanto nos municípios quanto no Estado ou na União, precisam preservar o trabalho que foi realizado antes. E nós ainda, Renato, nós temos muita coisa para aprender em termos de planejamento. Nós trabalhamos muito assim na resposta e agora na reconstrução. Mas a gente precisa planejar, a gente precisa prevenir para que a cada desastre a gente não comece tudo do zero. Esse é o grande aprendizado que a gente tem que ter. Pois é, doutora Silvia, a senhora chega a um ponto que eu ia lhe perguntar exatamente. O Ministério Público, de alguma forma, não sei se exatamente o Gabinete de Mudanças Climáticas, mas de alguma forma ele está inspecionando, ele está monitorando um plano de proteção que deve ser desenvolvido por prefeituras, pelo governo do estado, pelo governo federal. Afinal, essas obras estão acontecendo. Há poucos dias a gente deu a notícia aqui de que o pessoal do IPH, da hidrologia da URGS, né, que foram tão importantes na enchente, eles avaliaram que a região, por exemplo, do aeroporto continua vulnerável. Hoje, se tivesse uma enchente igual de 2024, inundaria de novo o aeroporto e as aeronaves, infelizmente, ficariam lá boiando de novo, aquele mesmo quadro que a gente viu em 2024. O Ministério Público está atento a isso? Sim, nós estamos atentos. O prefeito apresentou às autoridades e inclusive ao Ministério Público as obras emergenciais que ele pretende fazer para minimizar os problemas, porque a gente ainda tem ocupações de pessoas sobre o dique do Sarandi.
Então, assim, a remoção muitas vezes pode estar subjúdice, pode demorar. Então, o prefeito propôs fazer obras emergenciais, como, por exemplo, fechamento de polders, por onde passa as águas ali, principalmente aqui na Diário de Notícias, e também ele pretende fazer um bombeamento suspenso, porque, não sei se vocês lembram, mas grande parte do problema que nós tivemos em Porto Alegre foi o não funcionamento das casas de bombas, né? Não só pela questão da sua manutenção, mas também por coisas que nós aprendemos, como a necessidade de termos uma alimentação de energia que não seja no nível do solo, que seja suspensa, que haja uma rede de fornecimento de energia para as estações de bombeamento específicas, que não dependam do fornecimento da energia geral. Porque o que aconteceu? Faltou luz, né? E a companhia de energia elétrica, para evitar acidentes como eletrocução, teve que desligar a energia elétrica e com isso desligou as bombas. Então um dos aprendizados foi que as bombas não podem estar no nível do solo, que precisa haver uma alimentação de energia específica para elas funcionarem. A gente lembra muito bem dessa questão das bombas, né? Foi uma polêmica. Doutora Silvia, eu estou vendo aqui que o Gabinete de Estudos Climáticos foi criado em novembro de 2023. Né, através de um provimento 90/23, ele foi criado justamente por causa daquelas tormentas lá no Vale do Taquari, é isso? Exatamente. O primeiro grande desastre que nós tivemos foi em setembro de 2023 no Vale do Taquari. Morreram várias pessoas, né? Isso. E então o procurador-geral, Dr. Alexandre Saltz, resolveu criar esse gabinete que é ligado ao procurador-geral diretamente e que reúne esses especialistas das áreas. E nós temos uma obra publicada que eu gostaria de sugerir para conhecer o trabalho do Ministério Público, que pode ser encontrada na internet, na página do Ministério Público. Então, acessar a página do Ministério Público e procurar Gabi Clima. E ali as pessoas vão ter uma ideia de tudo aquilo que se desenvolveu. Vou dar alguns exemplos. A qualidade dos abrigos, a garantia da segurança alimentar das pessoas, a proteção de mulheres e de crianças, a necessidade de termos a assistência social trabalhando junto aos abrigos, a necessidade de profissionalização do atendimento das pessoas. Na área do consumidor, nós tivemos um episódio que foi terrível aqui em Porto Alegre, que um caminhão limpa-fossas tirou a água do DEMAI e vendeu para um condomínio essa água. Então o consumidor teve que agir aí. Imagina. O direito do consumidor propôs acordos entre as companhias de fornecimento de internet para que elas compartilhassem as suas antenas, porque em alguns lugares da cidade pegava uma marca, uma companhia e não pegava outra. Então o Ministério Público propôs essa solução, entre várias outras coisas que o Ministério Público agiu e que a gente agradece a oportunidade de divulgar. E nesse sentido, para encerrar aqui a nossa conversa, doutora Silvia, como é que a população pode ser parceira do Gabi Clima? Daqui a pouco ela enxerga essa omissão do poder público, ou ela enxerga a falta de uma obra, ela enxerga a invasão, né? Como está acontecendo lá realmente no DIC, né? Ou uma resistência de famílias que não querem sair, atrapalhando obras, enfim, como é que o cidadão comum pode colaborar com o Ministério Público? Perfeito, muito obrigada pela pergunta. Primeiro que o Ministério Público está de portas abertas para a comunidade. Por enquanto, nós não temos ainda uma promotoria de mudanças climáticas, o que não significa que a gente não dê atendimento, porque cada um desses problemas que tu relatasse, ele é atendido por uma área do Ministério Público. Perfeito. Então, por exemplo, ajuda nos benefícios sociais. As pessoas muitas vezes não sabem como pedir, se inscrever num cadastro para pedir um benefício. Por exemplo, a questão de desvio de doações, que é uma coisa que aconteceu. A questão das fake news foi uma coisa que a gente trabalhou também. E as pessoas podem procurar o Ministério Público nas suas áreas de atuação. Inclusive, nós estamos agora programando uma espécie de
plano de contingência das promotorias, para, durante os episódios que possam ocorrer, nós tenhamos permanentes os nossos serviços essenciais para atender as pessoas e poder encaminhar da melhor maneira possível. Então, o Ministério Público está de portas abertas para todo cidadão e várias áreas vai ser atendido. Em qualquer uma das hipóteses que houver problema, lá estará um promotor de justiça cooperando com a comunidade. Doutora Silvia Capelli, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho de vocês no Ministério Público e conte com a gente aqui na Rede RS sempre para divulgar essas boas notícias. Muito obrigada pelo espaço e estamos à disposição também. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Silvia Capelli, coordenadora do Gabi Clima do Ministério Público, falando aqui no RS em Movimento. Num evento realizado em Porto Alegre nesta quinta-feira, uma ex-agente da CIA e um medalhista olímpico debateram os desafios da execução nos negócios. E os detalhes você confere nesta reportagem na tela. O evento da Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul reuniu lideranças e executivos para debater os temas de gestão e negócios. A Câmara Americana de Comércio está presente em todas as regiões do Brasil, tem 16 estados, aqui no Rio Grande do Sul é a principal, e o CEO Fórum é um projeto que ele nasceu aqui em Porto Alegre e hoje ele tem uma abrangência nacional. Ele é o maior projeto da Ancha Brasil, o maior encontro de lideranças empresariais. Aqui a gente reúne por volta de 1.000 pessoas e no Brasil todo cerca de 5.000 executivos. O tema ele foi selecionado no final do ano passado com uma pesquisa que foi rodada com executivos também, empresários de todo o Brasil, em que apontou que o principal desafio dos negócios é de transformar a estratégia em execução. Entre os palestrantes estavam presentes a ex-diretora adjunta de Ciência e Tecnologia da Agência Central de Inteligência Norte-Americana e o líder do WhatsApp no Brasil, além da participação do ex-capitão da Seleção Brasileira de Vôlei e campeão olímpico, Giba. As empresas, quando elas olharem mais para o esporte como uma empresa, né, não só um time esportivo, isso muda completamente, porque a gente tem que saber como nos prepararmos para estar bem fisicamente, mentalmente, né? Acho que é isso que eu vou conversar um pouquinho hoje com eles, mostrando principalmente algumas coisas que aconteceram, né, ao longo da minha carreira e que para se chegar à execução. Porque quando você está bem preparado e está bem planejado, a execução acaba ficando fácil, né? Porque você tem todas as respostas que você precisa, você está preparado mentalmente, fisicamente, aí a execução ela se torna fácil, porque é uma frase que eu falo sempre: treine como você joga e joga como você treina. A Casa do Gaúcho foi cenário da formatura dos novos agentes da Guarda Civil Metropolitana nesta sexta-feira. A gente vai conferir agora, na tela. A Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre, a antiga Guarda Municipal, formou 97 novos agentes nesta sexta-feira. Com o ingresso dos profissionais, o efetivo da corporação passa de 330 para 427 guardas. Os agentes concluíram o curso de formação e já estão aptos para atuar no patrulhamento preventivo em parques, escolas municipais e vias públicas. Entre os formandos, 25 são mulheres. Na cerimônia, o prefeito Sebastião Melo anunciou ainda o chamamento de mais 40 guardas. O Produto Interno Bruto do Brasil registrou crescimento de 1,1% no primeiro trimestre de 2026. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em valores, a economia totalizou mais de 3 trilhões de reais no período. A alta foi puxada especialmente pela agropecuária, que teve crescimento de 2%. Já a indústria apresentou alta de 1% e o setor de serviços uma alta de 0,5%. Quanto às atividades, no segmento indústria, a extrativa mineral apresentou o melhor desempenho neste primeiro trimestre, com alta de 3,6%, seguido pela construção com 2,9%. A seguir, o destino do prédio do INSS, no centro de Porto Alegre. A gente vai receber aqui no estúdio o superintendente de Patrimônio da União para falar da destinação dos prédios públicos para moradia popular, entre outros assuntos. A gente volta em seguidinho, o intervalo é rápido e eu espero vocês. A partir da próxima segunda-feira, aqui no RS em Movimento, nós vamos falar
sobre... Nosso assunto agora é vacina, né? Que ontem a gente aqui extensamente falou bastante com o Dr. Paulo Petri, fez a análise e eu quero dar essa informação para você. A partir da próxima segunda-feira, toda a população com idade a partir de 6 meses poderá se vacinar contra a gripe no Rio Grande do Sul. A liberação acontece em meio ao cenário de baixa cobertura vacinal no estado e aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Como nós falamos aqui no programa, o Rio Grande do Sul foi classificado com a categoria de alto risco para questões respiratórias. Então, o vírus está aí livre, né? Infelizmente circulando bastante em todo o estado do Rio Grande do Sul, conforme o boletim da Fiocruz. A vacina contra a gripe aplicada pelo SUS protege contra 3 tipos de vírus da influenza. Vacine-se, não seja negligente com a sua própria saúde e da sua família. O prédio do INSS no Centro Histórico de Porto Alegre vai virar moradia popular. O imóvel está na lista dos imóveis públicos que entrarão no programa Minha Casa Minha Vida, entidade que, para entender mais sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo o superintendente da União, de Patrimônio da União, no Rio Grande do Sul, Emerson Rodrigues. Bem-vindo ao RS em Movimentos. Muito obrigado. Boa noite, superintendente, pela presença. Boa noite, Renato. Uma boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É um momento muito importante para o governo federal. Nós conseguimos, depois de muita luta, de muito esforço e de uma tramitação muito célere no Congresso Nacional, que finalmente nós tivéssemos uma lei que foi sancionada agora no início de janeiro pelo presidente Lula, a lei de número 15.343, para que nós pudéssemos fazer, então, Renato, finalmente as manobras patrimoniais necessárias nesses imóveis ociosos, desocupados e principalmente aqueles imóveis que o INSS há muitos anos já havia colocado como imóveis não operacionais. Então, a partir dessa sanção presidencial, nós conseguimos, né, fazer essas novas destinações e tivemos o orgulho de que a primeira delas fosse aqui no Rio Grande do Sul e que fosse um imóvel tão simbólico, um imóvel de um tamanho muito significativo no coração de Porto Alegre e que finalmente nós conseguiremos dar uma destinação. Para quem não sabe, né, esse prédio ele é visto quando a gente vai chegando ali na Castelo Branco, na cidade, né, a gente vê já o prédio. A gente tem uma ilustração aqui do que mostra o mapa, né, acho que no Google Maps a gente consegue ver o Google Earth, a gente consegue ver de cima o Google Earth, a gente consegue ver de cima a localização exata do prédio. É um prédio bonito, imponente, né? Um prédio que dos anos 50, 60? Pois é, olha que interessante. Eu estive ali agora à tarde em uma visita junto com o superintendente do INSS, o superintendente Alberto Alegre, e há uma placa indicativa. Aquele prédio, na verdade, tem o nome de Prédio Presidente Getúlio Vargas. Ah, é? Ele é uma homenagem ao nosso ex-presidente Getúlio Vargas, que começa a construção do prédio, então, na década de 50, para ser mais exato, em 1952, e que esse prédio, então, é entregue à população de Porto Alegre no ano de 1969, já sob regime militar. Então, essa realmente é uma surpresa para nós. Eu, particularmente, não desconhecia que esse prédio se chama Presidente Getúlio Vargas. Eu não sabia também, mas acertei a década de construção, anos 50, mas foi entregue em 69 em homenagem ao presidente Getúlio Vargas. Só para a gente lembrar, né, ele estava ocioso e aí foi ocupado por movimentos populares? Isso, perfeito. Ele foi ocupado pelo movimento dos trabalhadores sem teto. E nós, infelizmente, naquele momento, né, como iniciei a minha fala dizendo para vocês, não tínhamos nenhuma possibilidade legal de fazer, então, essa destinação. A partir, então, de janeiro da sanção presidencial da lei... Desculpa, superintendente, mas só para dar o histórico. O senhor lembra por que o prédio estava ocioso? É um prédio do INSS que não estava sendo ocupado. Foi muito interessante. Nessas descobertas, inclusive, do nome do prédio... Descobriu várias coisas. Descobri com o superintendente Alberto Alegre que, na verdade, o prédio, com o passar do tempo e a falta de concursos públicos, que é de muitas décadas atrás, o prédio foi ficando obsoleto ao uso. Certo. Então, o INSS cada vez mais reduzia o número de andares que ocupava. Então, o INSS, primeiramente, ocupava
todo o prédio, e com o passar do tempo ele foi saindo pelo baixo número de servidores que tinha, e em determinado momento o prédio ficou tão obsoleto, mas tão obsoleto, que ele faz a opção por sair daquele prédio e ocupar outro dos imóveis que ele tem para a sua equipe. Né? 26 andares, né? 26 andares. 26 entre andares. a Travessa Mário Cinco Paus e a Borges de Medeiros. Exatamente. E uma coisa importante, né, Renato, que eu queria trazer para vocês, que a partir da sanção ali em janeiro, nós passamos 4 meses discutindo junto com a INSS, então a Secretaria do Patrimônio junto com a INSS, para evitar aquilo que a gente chama do efeito rede ferroviária. Porque você vai lembrar, Renato, que quando a rede ferroviária foi extinta, ela literalmente do dia para a noite passou para a Superintendência do Patrimônio da União 3.200 imóveis. Meu Deus. E aqui no Rio Grande do Sul nós já temos 18 mil imóveis hoje, principalmente por conta, né, desse acréscimo de 3 mil da rede ferroviária, que até hoje traz muitos problemas, principalmente nos municípios do interior, para a população também, que tinha algum tipo de negócio relacionado à rede ferroviária. Então, evitando isso, nós fizemos um foco, nós criamos um foco. Primeiramente, os imóveis que estavam ocupados, Perfeito. E esse no Brasil era um dos imóveis aqui do Rio Grande do Sul e entrou. Nós temos agora os temas da saúde também, então todo aquele prédio usado pela administração pública pelo Brasil, que são da área da saúde. Aqui em Porto Alegre nós temos, por exemplo, aqui o Posto Santa Marta, né? Já hoje, inclusive, conversava com o prefeito aqui e com toda a equipe da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e trago aqui também uma boa notícia, Renato, acho que talvez poucas pessoas saibam, mas o INSS, em termos de regularização fundiária, aqui em Porto Alegre, ele tem praticamente 3 bairros que são terrenos e áreas do INSS, que estão judicializadas. Inclusive, a gente acompanha esse processo na Câmara de Conciliação aqui do TRF4 com o fabuloso doutor Fábio Matiello, né, juiz Fábio Matiello, que conduz esse processo. Mas o Jardim Camaquã, a Vila Maria e parte do Campo da Tuca são áreas do INSS. As áreas todas completas desses bairros? Praticamente todas. A gente tem o mapeamento, né? O que acontece? Essas pessoas ocupam essas áreas há mais de 50 anos e não têm o título de propriedade. E agora, a partir da sanção presidencial, nós vamos abrir essa possibilidade de participando dessas reuniões junto com a Prefeitura Municipal, que é a nossa parceira aqui em Porto Alegre, que a gente possa fazer finalmente a regularização depois de 5 décadas, em alguns casos, para essas famílias. Sim. Então, a partir desse caso, por exemplo, do prédio da INSS, vamos dar esse exemplo, né? As pessoas que lá entraram, ocuparam o movimento do sem-teto, né? Eles vão ter direito ao aluguel social, eles poderão ficar lá. O que acontece agora, né? A SPU, ela disponibilizou, então, esses 5 prédios pelo Brasil de imediato do INSS, esse aqui de Porto Alegre, e mais 2 na capital São Paulo, 1 em Campinas e mais 1 em Alagoas. E a sorte nos acompanhou nesse caso, porque nós temos um edital aberto do Minha Casa Minha Vida Entidades, que estava quase em processo de finalização. Nós prorrogamos por mais alguns dias, o Ministério das Cidades prorroga por mais alguns dias, e esse prédio aqui, então, do INSS do centro de Porto Alegre foi incluso. Até o domingo, agora dia 30, as cooperativas habitacionais podem apresentar projeto. Esse projeto, então, passa por análise da Caixa, segue os ritos normais do Minha Casa Minha Vida Entidades, e depois tem todo um processo junto à Caixa Econômica Federal, e, obviamente, nós não vamos deixar essas famílias desassistidas, Renato, porque eu acho que tem algo muito importante aqui e ainda mais simbólico para nós gaúchos. E essas pessoas que ocupam aquele prédio foram diretamente atingidas pelas mazelas climáticas do ano de 2024. E logo ali adiante, no edifício Protetora, as que também entrou nesse projeto do Minha Casa Minha Vida Entidades, neste edital, as pessoas que vieram ocupar aquele prédio ao final de 2023 vieram atingidas no interior do estado pela enchente de setembro de 2023. Veja, 5 meses depois, 4 meses depois, infelizmente, elas tiveram que sair de novo por outra enchente, dessa vez na capital. E dentro desse edital, dessas áreas disponibilizadas pela União, há um dos critérios que é: estas famílias que ali ocupam esses prédios, elas são prioridade. Então, elas serão priorizadas dentro do programa, os cadastros delas já vêm sendo avaliados tanto pelas entidades como por nós, e elas serão priorizadas, elas terão o direito a permanecer no local que elas ocuparam pós-enchente, né? E a gente sabe tudo o que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul, a importância que tem esse gesto que a União faz.
São muitos os prédios públicos, o senhor pode tomar uma aguinha aí, claro. Emerson Rodrigues, que é o superintendente de patrimônio aqui no Rio Grande do Sul, patrimônio da União, ou seja, é o órgão responsável por todos os prédios, estabelecimentos, enfim, estruturas físicas que são de propriedade do governo federal dentro do Rio Grande do Sul. São muitos os prédios hoje do governo federal que não estão sendo utilizados? Olha, Renato, prédios... Vocês já têm esse levantamento? Nós temos. Nós temos aqui, como acho que inicialmente te comentei, né? No país são 761 mil imóveis da União. 761 mil? 761 mil. Não há nenhum país no mundo que tenha quantidade essa. Impressionante. E aqui no Rio Grande do Sul são 18 mil imóveis. Eu até fiz um cálculo, fui pesquisar nos dados do IBGE, e 387 municípios do estado do Rio Grande do Sul não tem 18 mil habitantes. Aí você vai me dizer, Emerson, mas está comparando imóveis com população? Sim, porque cada um dos imóveis requer um tipo de cuidado. Né? Então nós temos aqui hoje a possibilidade, a partir da criação do programa imóvel da gente, que foi do ano de 2024, e que no país já disponibilizamos 1.800 imóveis que estavam ociosos, áreas que estavam desocupadas. Então nós conseguimos fazer esse grande projeto que já atendeu 400 mil famílias. E eu sempre trago um exemplo nos locais onde tem a oportunidade de falar. Por favor, se nós fizéssemos uma linha reta aqui do Brasil e saíssemos sobre áreas da União destinadas nessas 1.700 unidades de imóveis que destinamos, nós chegaremos na Austrália. É metade do globo, são 18,5 mil quilômetros quadrados destinados de áreas da União que estavam, como tu bem perguntaste, ociosas, né? E aqui no Rio Grande do Sul nós destinamos 11 áreas, e isso é muito importante lembrar aqui, para o Minha Casa Minha Vida Entidades. E são áreas em diversos locais, são 2 áreas em Rio Grande, são áreas em Canoas, são áreas em Caxias, aqui em Porto Alegre. Então nós estamos falando aí de mais de 2.000 unidades habitacionais só em áreas da União que estavam ali, as áreas paradas, gerando custos, né? E sem nenhum tipo de projeto de uso para elas. Então nós ficamos muito felizes que também entramos aí, né, a Secretaria do Patrimônio da União, que é uma secretaria meio auxiliando, né, principalmente o Ministério das Cidades, nessa questão tão importante para o Rio Grande do Sul, que é a questão da habitação depois de tudo que ocorreu aqui. Uma curiosidade, é claro que todo esse processo, né, de destinação dos espaços para moradia popular é uma excelente ideia e algo que mais do que nunca é até um gesto de solidariedade, né, com as populações mais vulneráveis. Mas não, com tanto prédio assim, não era o caso do governo também colocar à venda alguns desses prédios? Não há interesse? Boa pergunta, Renato. A resposta será melhor. Isso. A gestão anterior, especificamente, fez a opção exatamente por isso. Ela acreditava que colocando esses imóveis à venda, ela teria um retorno, que esse valor todo entraria, né, obviamente, no caixa único do governo e que se poderia aplicar esse recurso em outras políticas. Não deu certo. Não deu certo, nós tivemos pouquíssimos imóveis pelo Brasil vendidos. E essa expectativa gerada de venda, não dando resultado, fez com que esses imóveis fossem se degradando ainda mais. Pois é. Eu consegui, a nossa gestão aqui do Rio Grande do Sul, conseguiu destinar todas as salas que estavam ociosas no centro de Porto Alegre. Todas as salas, mais de 34. Nós, a União gastou com essas salas nos últimos 9 anos, mais de R$1,5 milhão de reais só para mantê-las. Eu estou falando de taxas condominiais, eu estou falando aqui de taxa de lixo, que não há isenção e imunidade tributária para essas taxas. Com todas essas salas destinadas... Não está contando nem luz e água porque não está sendo usada, então a luz está exatamente. A taxa básica e a água não tem nada. Perfeito, nem contei essas duas taxas. Né? Só com essa destinação dessas salas, nos próximos 10 anos nós teremos aí em torno de quase R$2 milhões que a União pode investir em outros locais. E fora isso, a importância que o programa imóvel da gente, essas destinações todas atreladas ao atendimento dos direitos sociais, óbvio, né? Entre eles a moradia, mas também cultura, que nós tivemos aqui, inclusive, oportunidade de conversar em outro momento sobre o gasômetro. Temos tantas outras áreas importantes que foram cultura, educação, esportes também, nós fizemos destinações
dimensões dessas salas, né? Acho que o governo do estado tentou fazer isso na gestão, não sei se foi na gestão de Eduardo Leite, talvez na gestão de José Ivo Sartori, tentou colocar à venda também uma série de prédios públicos e não houve também interesse. Os prédios também, eu acho que como são muito grandes e muito vultosos, seriam prédios que teriam que ser vendidos a preços, né, a valores razoáveis, né, talvez acima do que a população, dos interessados podem pagar. Exatamente. Por isso talvez não exista interesse. Exatamente. E aí uma questão muito importante, né? A avaliação desses prédios normalmente é feita pela Caixa Econômica Federal e ela tem a avaliação técnica. Ela não faz uma avaliação política, claro. Nem emocional. E a política aqui, entendam a política no bom sentido. Você tem um imóvel para vender, alguém vai negociar contigo, você vai pedir 1 milhão, a pessoa pode te oferecer 800, fica próximo, tu tem margem. Na legislação isso é um impeditivo. Se o valor patrimonial é 1 milhão, bom, se não aparecer ninguém, fica deserto o processo, né? É um impeditivo realmente. Pois é, então é uma ideia que foi descartada e nessa gestão, então, se trabalhando a transferência para moradia popular. Isso tem um impacto social muito grande, né, superintendente? O senhor, Renato, sabes que eu estava hoje à tarde também, junto com o superintendente do INSS, conversando com o prefeito Melo e com a equipe, né, e ele também foi um dos entusiastas para essa retomada do Centro Porto Alegre, trazendo moradores, né? Pois é. E eu brinquei com ele, dizendo, olha, nós brindamos a prefeitura aqui com 2 imóveis, tem mais um ali pertinho do centro, na Farrapos, mas só nesses 2 imóveis, do edifício Protetora e o prédio, agora o edifício Getúlio Vargas, né? Vou começar a chamar de Getúlio Vargas para não esquecer. São mais de 300 famílias que ocuparão o centro de Porto Alegre, que consumirão no centro de Porto Alegre, e até comentei, né? Eu vi que tem agora um mercado 24 horas que está abrindo e que já abriu um centro. Eu acho que ele já fez a previsão de que terá 300 famílias. Pessoal de olho. Exatamente, que pode vender para as pessoas ali, mais de 300 famílias no centro de Porto Alegre. Isso traz segurança, isso traz urbanidade, desenvolvimento, né? Que é o que nós queremos auxiliar. Que é o contrário justamente de uma política que até então a gente estava vendo, né? Independente de governos, aí eu estou dizendo de algo histórico, de acomodar famílias vulneráveis em lugares muito longe da cidade, né? Em zonas muito ermas, ou zona muito norte, ou zona muito sul, né? Desabastecidas, longe do coração da cidade. Aí o senhor está dando um exemplo exatamente de uma nova população que vai chegar no centro da capital. Exatamente, essa foi uma das nossas tarefas quando recebemos esses prédios todos, né? Não só olhar para os prédios e imaginar a estrutura física, mas pensar de que forma nós poderíamos trazer a comunidade, trazer pessoas que necessitavam realmente da ocupação desses imóveis. Então essas entidades que nós já colocamos, por exemplo, no centro de Porto Alegre, eu citei aqui, vou citar alguns exemplos, o Cirandar Multicultural, ali onde era o chamado prédio do IBGE, que hoje cumpre ele tem uma situação que emociona, convido a todos que vão no Cirandar Multicultural, na Duque de Caxias, era conhecido como o prédio do IBGE. Tá. Esse ele trabalha com as pessoas que vieram de outros países, refugiados, imigrantes, faz um trabalho pedagógico sensacional. Nós conseguimos também nessas salas colocar a Terreira da Tribo, que é um grupo histórico aqui de Porto Alegre, que foi atingida, conseguimos alocar eles em um espaço da União. Nós temos o Afro Laboratório, nós trabalhamos com diversas entidades, por exemplo, aqui a questão da Mirabal, Casa de Mulheres, também que faz um atendimento inicial para as mulheres vítimas de violência. Então nós conseguimos trazer para o centro de Porto Alegre essas entidades que muitas vezes não tinham uma casa, uma referência. O que acontece quando você não tem uma casa e não tem uma referência? Você não consegue os recursos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho, você não consegue uma emenda parlamentar, você não consegue receber a destinação de outras verbas do próprio Estado, né, que precisa você ter o endereço certinho ali, né, para o acompanhamento também dos órgãos que fazem esse trabalho. Então, assim, é realmente uma questão social. Ao olharmos esses prédios, né, como bem disseste, Renato, no centro de Porto Alegre, nós olhamos uma possibilidade estratégica de aproximar o povo e de aproximar o povo dos seus direitos sociais. É uma mudança de política habitacional e social. Tá? Habitacional e social.
Nós temos mais 2 minutos, eu queria lhe perguntar sobre aquela questão da usina do gasômetro, que nós conversamos aqui online, naquela época conversamos com a Prefeitura também, havia um impasse, a Prefeitura queria usar para uma coisa, a União não queria liberar, porque o prédio da usina do gasômetro é da União. Certo? Perfeito. A novela está encerrada, superintendente? E da melhor forma possível, com um final feliz, com casamento, de todas as maneiras. E criamos ali, a partir de um trabalho muito importante, feito pelas equipes técnicas da Secretaria do Patrimônio, junto com a equipe técnica da Prefeitura, à frente o prefeito Melo, nós com muita responsabilidade em termos de governo federal, produzimos não dito por mim, mas dito pelo Ministério da Cultura, dito pela ministra Esther e pelo secretário executivo Márcio Tavares, que é gaúcho, o contrato mais moderno em termos de cultura do Brasil. Inclusive, vai servir de inspiração para outros projetos e para outras contratualizações no Brasil, porque ele permitiu esse misto, né, que a gente chamou de cessão em condições especiais. Tem a parte pública, 100% pública, entra sem nenhum tipo de pagamento dentro do imóvel, do equipamento cultural, sim, né? Claro. Acompanha as exposições, e também tem a parte privada para aqueles que quiserem acessar o restaurante, para aqueles que quiserem acessar uma peça de teatro que tiver o pagamento, e a Prefeitura faz o pagamento para a União dessa parte, que é a parte construída do imóvel. E a União não vai receber nenhum real. E isso é muito importante dizer aqui. Nós vamos, e celebramos, por isso que eu digo do casamento tão importante, porque a União vai retribuir essa reforma tão bem feita que foi realizada da usina do gasômetro, e ao invés de receber de forma pecuniária esses valores, ela vai permitir que a Prefeitura Municipal faça a reforma da chaminé e a manutenção da Praça das Oliveiras. Isso é uma retribuição por todo o esforço, por todo o trabalho empreendido, e tenho certeza que nos próximos dias, falei eu ainda hoje com o prefeito, a usina do gasômetro vai ter essa fruição cultural que Porto Alegre merece. Coisa boa, que fim realmente, que final feliz de novela. Superintendente Emerson Rodrigues, queria agradecer muito a sua presença aqui na Rede RS, Superintendente de Patrimônio da União. Obrigado por nos trazer boas notícias e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Renato, um grande abraço, e que aquelas pessoas que hoje ocupam esses imóveis da União possam chamar de lar logo em seguida. Nossa reportagem vai lá, assim que puder, vai mostrar a nova vida dessas pessoas aí. Muito obrigado, superintendente. Uma boa noite, bom final de semana. Obrigado. A Defesa Civil Estadual alterou sua estratégia para a emissão de alertas via SMS. Vamos ver o que muda na prática para o público e conferir como é que o clima também fica nesse fim de semana no estado. Tudo lá diretamente do Estúdio do Tempo com a Ana Luísa Soares. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Renato. Boa noite para você que acompanha a previsão do tempo no RS em Movimento. Começamos a previsão de hoje com uma notícia bem importante para toda a população gaúcha. O protocolo de comunicação de alertas da Defesa Civil do Estado foi atualizado. A principal mudança é que os alertas amarelos, que representam risco moderado, não são mais enviados via SMS para números cadastrados no 40199. Agora, esses alertas são veiculados apenas nas redes sociais e no site oficial da Defesa Civil do Estado. Os alertas das demais cores, laranja para risco alto, vermelha para alerta muito alto e roxo para ação imediata, seguem sendo disparados via SMS pelo número oficial da Defesa Civil. As redes sociais e site da Defesa Civil operam normalmente. A mudança é uma tentativa da Defesa Civil para auxiliar na percepção de risco do público. De volta à nossa previsão para esse fim de semana. O sextou é de chuva no Rio Grande do Sul. Ao longo da noite de hoje deve haver temporais isolados, com queda de granizo e chuva moderada a forte, nas regiões das Missões, do Noroeste e do Norte do Rio Grande do Sul. No resto do estado, ocorrem pancadas isoladas de chuva fraca a moderada, com precipitação de pelo menos 10 milímetros. E essa chuva deve persistir até o sábado, quando muitas nuvens são esperadas na maior parte dos municípios gaúchos. A instabilidade vai enfraquecer, mas as condições seguirão favoráveis para a chuva e garoa nas metades norte e leste do estado. No começo do dia, deve chover principalmente entre a Grande Porto Alegre, os vales, a Serra e o litoral norte.
É só no domingo que o tempo vai dar uma estabilizada e o sol deve até aparecer entre nuvens na maioria do território gaúcho. Pontos bastante isolados na serra e no litoral norte podem ter uma precipitação fraca, mas passageira. E aí sim vai dar para aproveitar o domingão. Mas vamos conferir então como ficam as temperaturas no sábado em alguns municípios gaúchos. Começando por Passo Fundo, no norte do estado, onde o sol aparece entre nuvens. Temperatura mínima de 14 e máxima de 19 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a situação é bem parecida. Temperatura mínima de 14, máxima de 18 graus, com o sol aparecendo entre nuvens. Já em Rio Grande, no sul do estado, a temperatura mínima deve ser de 11 graus, máxima de 19. O sol vai aparecer entre nuvens também. Em Torres, no litoral norte, vai haver muitas nuvens com risco de pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 15, máxima de 19 graus. Em Caxias do Sul, chove hoje e amanhã o sol aparece entre nuvens. Temperatura mínima de 11, máxima de 19 graus na Serra. Em Não Me Toque, no Alto Jacuí, também vai chover hoje e amanhã o sol dá as caras num clima nublado com muitas nuvens também. Temperatura mínima de 15, máxima de 18 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, é outro município que deve chover hoje. Amanhã vai fazer temperatura mínima de 14, máxima de 19. O tempo vai ficar nublado. Em Soledade, no noroeste do estado, a temperatura mínima deve ser de 13, máxima de 18. Vai chover hoje e amanhã o tempo permanece nublado. Em Arroio do Sal, a previsão para amanhã são de pancadas de chuva isoladas ao longo de toda a tarde. Temperatura mínima de 13, máxima de 18 graus no litoral norte. Agora em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a temperatura mínima deve ser de 14, máxima de 18. O sol vai aparecer entre nuvens com risco de pancadas de chuva isoladas ao longo da tarde. Mas por hoje é só, Renato. Segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo e as principais informações do clima no nosso estado. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, Ana Luísa Soares. Eu já passo aqui a bola para o Irineu Guarnier Filho, que está chegando. Tudo bem, Irineu? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite, Renato. Se preparando para o último ponto, daqui a pouco, 9 da noite, último ponto da semana. Da semana. Mas antes, passou o dia trabalhando, né? Duro. Me conta para os nossos telespectadores o que foi esse programa diferente, pelo menos diferente para nós, réis mortais. Não, fosse provar queijos, é isso? Hoje começou em Porto Alegre o quarto concurso do queijo artesanal e do doce de leite artesanal. É um concurso que já está na quarta edição e vem crescendo muito, né? Hoje é um dos concursos mais importantes do Brasil. Traz gente aí do Uruguai, da Argentina, do Chile. Almocei com chilenos, com uruguaios, uma turma muito boa. Maravilha! E o concurso está ganhando corpo, está cada vez maior, né? Hoje nós tivemos centenas de amostras. Isso é o que passou pela minha mesa. Eu sou jurado desde a primeira edição, sou jurado deste concurso. E hoje eu peguei aquela ali, uma mesa muito interessante, que é a dos queijos autorais. Olha aí. Então o pessoal inventa coisas que você não acredita. Esse é um queijo, por exemplo, recoberto com vinho. Aquele outro era com erva mate. Olha só. Só inventa variedades, então. O pessoal usa toda a imaginação, a criatividade e fazem coisas muito interessantes. E só pela nossa, ali, ó, a turma é grande, ali a turma de jurados brasileiros, argentinos, uruguaios, chilenos, enfim. E esse aí tá bonito, hein? Esse tá bonito. Esse é aquele colonial típico, tradicional que a gente encontra gosta, aqui no interior, na colônia. Isso é aquele queijo quase colonial. É o colonial mesmo, né? O nosso queijo artesanal. E os sabores são bons? Muito bons. Olha, Renato, eu já estou participando pela quarta edição e nesses 4 anos, assim, só não houve o encontro no ano da pandemia. Sim. Porque foi bem próximo da pandemia, não, perdão. Da enchente. Da enchente, porque foi muito próximo da enchente, aí eles optaram por não fazer. Mas eu tenho notado a evolução do nosso queijo colonial gaúcho, assim, nosso queijo artesanal gaúcho. É impressionante, de ano para ano, como vem evoluindo e vem ganhando prêmios, conquistando prêmios aí no Brasil inteiro, fora do Brasil, inclusive, né? Nossos produtores hoje, os que estão certificados para isso, podem vender para todo o Brasil nossos queijos. Então é um orgulho assim para o Rio Grande do Sul. Geralmente são produtos da pequena propriedade, da agricultura familiar, são pequenos produtores. Mais coloniais, assim, mais artesanais. Que fazem aquele produto mais artesanal, mais gourmet. Não é o queijo industrial, esse não participa do... E começou, foi uma maratona, começou cedo.
Começou cedo, Renato. Meu dia hoje começou às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, 8 da manhã já estava comendo queijo. Então, tinha um cafezinho, pelo menos, para acompanhar? Não, depois teve isso é um detalhe interessante, né? Não pode. Não pode misturar, não né? É adequado. Senão tu afeta o teu gosto, o teu paladar, né? O café tem um gosto muito intenso e ele atrapalha muito depois a análise sensorial, né? Gustativa e olfativa, enfim. Então, eles eliminam o café durante água mesmo, água e maçã. E a tua cota de queijo já está suprida para muitos meses agora. Mas a gente vê, é como assim nos concursos de vinho, né? É uma provinha, um pouquinho só para sentir aroma, gosto, textura, aquela coisa toda. Legal. Há algumas semelhanças entre a análise de vinhos, eu sou jurado de concurso de vinhos, e de queijos, porque são dois alimentos fermentados, feitos a partir de fermentação, claro, um de leite, outro de uva, mas tem algumas coisas em comum na degustação que são muito interessantes. Muito bem. E o ponto de conexão hoje, 9 da noite? Em ritmo de Copa? Já em ritmo de Copa. Já estamos entrando em campo, Renato, porque sexta a gente sempre, tradicionalmente, faz aqui um ponto de conexão mais leve, um assunto mais leve, mais tranquilo, enfim, para encerrar a semana. Mais divertido. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem o seu lado econômico importante também, mas é a Copa do Mundo, né? Os negócios da Copa. A Copa não começou ainda, começa só no dia 11, mas os empresários já entraram em campo. Claro, a bola já está rolando na economia, né? Então, assim, pequenos empresários, médios empresários, todo mundo se mobilizando aí. São as camisetas, são os álbuns de figurinhas, enfim, o comércio está todo, né? As vitrines todas decoradas com motivos da Copa, enfim. Os bares, restaurantes se preparando, colocando lá telões, enfim, para receber torcedores durante os jogos, e nós vamos ter esse ano jogos em muitos horários diferentes. Sim, né? Os jogos começam ao meio-dia e vão... São 64 jogos. 64 jogos. Em um mês e meio, acho. Não, 40 dias, né? 40 dias. Então você pode almoçar num lugar vendo um jogo. Vai ver um jogo, E jantar vendo um jogo. A gente já está sendo impactado, né, Irineu, pelos negócios, porque, por exemplo, o álbum de figurinhas já faz um tempo aí já que já está na rua, e né? Isso puxou uma série de coisas. Eu acho muito bacana, porque puxou essa coisa das famílias também. Eu acho que a gurizada largou um pouco o celular para pegar as figurinhas, né? Isso é muito Eu sei que o álbum é caro, o pessoal está reclamando, né? Mas tem aqueles encontros de troca de figurinhas que antigamente tinha ali, perto da minha casa, na Musteixeira com a José de Alencar, uma tabacaria ali é famosa. De sábado de tarde, de manhã e de tarde, que é um sucesso. Já nesse ano, nessa Copa, já tem shoppings apostando, né? Tem construtoras apostando ali onde era o ginásio da Brigada Militar, tem uma arena. Né, para figurinha, para troca de figurinha. Então, é um movimento realmente geral. Outra coisa que eu já falei aqui no programa é o seguinte: saiu a convocação no outro dia, já tinha bandeirinha, já tinha prato descartável, copo descartável, balde de pipoca, tudo no supermercado, nas lojas já com verde e amarelo do Brasil. Que mostra que esse pessoal já vem se preparando um bom tempo para isso. Super ligado, né? E tem também, né, não poderia faltar no Brasil, tem também aí as falsificações, né, Renato? Sim, tem as falsificações que já estão aparecendo, a Polícia Federal fazendo apreensões, enfim. Vamos falar sobre isso também, vamos alertar para quem vai comprar, enfim, não comprar produto falsificado, não estimular esse tipo de produto. Não dá para estimular esse mercado, porque isso é uma concorrência desleal com aquele empresário que está pagando royalties, está pagando direitos, né, para poder fazer o seu produto. Então, vamos ficar de olho também nessa questão das falsificações. Quem são os teus convidados? Vamos ver a tela? Vamos ver a tela lá. A tela da Copa, dos negócios da Copa. Entrando em campo. Então teremos hoje o Edemir Simonetti, que é diretor do SINDA, né? O sindicato aí da indústria de restaurantes, hotelaria, enfim. Simonetti é patrão de Porto Alegre, né? Porque é o dono do Chalé da Brasa 15, o do 360, né? E de outros restaurantes. Ele é um empresário com uma visão muito interessante, sempre esteve à frente. E muito empolgado com Porto Alegre. Muito empolgado com a cidade, o centro histórico, enfim, já esteve aqui no nosso programa e ele fala com muita paixão, assim, pelo centro histórico de Porto Alegre. Também estará aqui conosco o Leandro Aires, que é gestor da Panini Point no Rio Grande do Sul. Panini Point é aquilo que nós falávamos, né? Os corredores nos shoppings, onde a gurizada está se reunindo lá, se encontrando para trocar figurinha. O Leandro figurinha. sempre esteve ligado ao mercado de revistas aqui, revistas de papel. Sim.
Eu me lembro que nas redações o Leandro nos visitava e levava as grandes revistas de circulação nacional para os jornalistas. As revistas perderam muito espaço. E como perderam muito espaço, ele já está em outra área. Ele achou um outro gerenciando caminho, né? a Panini Point. Muito bom. Também vai estar conosco a Edith Auler, que é nossa colega, jornalista e empresária. Ela também tem uma cervejaria que vai ser um ponto oficial, um point de encontro aí dos torcedores na Zona Sul de Porto Alegre. Muito legal. E o Ivonei Pioner, que é presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, vai participar conosco por Zoom, porque ele não está em Porto Alegre hoje, então vai participar online. Acho que o Ivonei é do interior. Acho que o Ivonei é de uma cidade do interior. A gente até gostaria de ter a presença dele aqui, mas vai ser por Zoom. Mas vai participar conosco também do programa. Então a gente vai ter aí de vários pontos de vista. Negócios em alta. Os negócios da Copa em alta. Muito bom, Irineu. Obrigado e um bom programa. Até logo mais. Obrigado, Renato. Esperamos que, a gente espera que o Brasil não nos decepcione. Afinal, está todo mundo aí com essa empolgação toda. Aí nós temos tempo para falar. Todos os dias eu falo com o Rogério aqui e a gente torce, a gente faz a nossa parte, né? Mas vamos ver. Vamos acreditar. Hoje saiu uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas dizendo que a Espanha é a favorita aí. Eu quero entender melhor essa pesquisa. Essas pesquisas também, muitas vezes, não se confirmam. Tomara. Tem o polvo aquele, né? Tinha um polvo que ia para um lado, ia para o outro e adivinhava o... Tinha aquela onça. Vamos segurar esse polvo aí esse ano, gente. Valeu, Irineu. Valeu, grande Renato. abraço. Obrigado. A seguir, Rogério Amaral. Falei nele, e ele já vai chegar em seguidinha no próximo bloco para projetar a rodada da dupla Grenal no Brasileirão. E ainda, nós vamos falar da maratona mais antiga do Brasil, que é de Porto Alegre, é internacional, tem um novo trajeto esse ano e tem recorde de participantes. Tem muito assunto para a gente falar em seguidinha aqui no nosso bloco de esporte do RS em Movimento. Voltamos em seguidinha, intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento aqui na Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do grupo Box Brasil. A Prefeitura de Pelotas decretou situação de emergência em saúde nesta sexta-feira para síndrome respiratória aguda grave. Em todo o município, os casos passaram de 51 para 201 ocorrências. O decreto ocorreu em razão da alta demanda de atendimentos em casos de sintomas gripais e aumento da circulação do vírus respiratório na cidade, que, obviamente, compromete a saúde da população. A Secretaria da Saúde do município já iniciou uma série de ações para suprir a demanda e lidar com a situação de emergência, como, por exemplo, ampliação de acesso à vacinação no período noturno nos postos. E também a maior oferta de medicamento como antibióticos e bombinhas para a asma. O decreto também permitiu a compra de 20 leitos no Hospital Santa Casa para atender a população. Ainda dá tempo de declarar o imposto de renda. Os atrasadinhos ainda têm um tempinho aí. Termina às 23h59 o prazo para a declaração do imposto de renda. Você pode fazer online, pode enviar online. Quem perder o prazo de envio da declaração paga uma multa. Atenção, R$ 165,74, ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. Ou seja, o mínimo é 165, mas pode chegar a 1% do valor devido. O CPF também vai ficar irregular se você não entregar a declaração de renda. E será realizado hoje também, está sendo realizado, o pagamento do primeiro lote de restituições destinados aos contribuintes que enviaram a declaração antecipadamente e já fazem parte também dos grupos prioritários. Ao todo, é o maior lote de restituição da história. São 16 bilhões de reais em créditos para mais de 8 milhões de pessoas. Os especialistas estão dando a seguinte dica: se você não tem todas as informações, se você se atrasou, envie a declaração mesmo incompleta até a meia-noite, ou melhor, 23h59, e depois faça uma retificação. É melhor do que pagar a multa. Agora é hora de esporte no RS em Movimento.
Rogério Amaral. Sou eu. Boa noite. Boa noite, Renato Martins. Sexta-feira é sexta-feira, Seja né? Tem um programa de rádio, né, que eles faziam, tinha essa característica, né? Fulano de tal, sou eu. Tinha vinheta, eu não me lembro se era o Osmar Santos, enfim. Mas seja bem-vindo já em ritmo de maratona, né? Sim, maratona. Estamos em ritmo. Vamos fazer a meia também. Maratona amanhã, pelo menos? Mas vamos correr. Nem a mini. 42 é o total. A meia é 21. Mas nem a mini maratona. Nem 500 metros. A gente só assiste e dá informação e comenta aqui, né, Rogério? Exatamente. Aliás, a maratona de Porto Alegre, que é recorde de inscritos, né? E é uma programação toda porque envolve também a meia maratona, sábado e domingo. Então é o fim de semana todo. Exatamente. Não, e é interessante, estava lendo, depois a gente vai falar mais, mas eles fazem todo um aquecimento, né? Tem um congresso técnico antes da maratona. E as delegações que vêm do interior do estado para participar e de fora do estado também. E de fora do Brasil. Né? Porque tem corredor internacional. Maratona internacional, a maratona mais antiga do país. Vamos começar com o Grêmio, então, porque o Grêmio está se preparando para enfrentar o Corinthians. Amanhã, 5h30 da tarde. E o Grêmio com muitos desfalques, né? O que a gente vai ver aí. Reportagem do Giovanni de Oliveira na tela. Amanhã o Grêmio entra em campo pela última vez antes da parada para a Copa do Mundo. O jogo é contra o Corinthians, às 5h30 da tarde na Arena, e os dois times terão desfalques importantes. Pelo lado tricolor, Thiago Beltrame será o goleiro, já que o Everton está com a seleção brasileira e o reserva imediato Gabriel Grando se recupera de lesão no dedo. Na defesa, Balbuena está na seleção paraguaia, enquanto Pavon e Luiz Eduardo estão fora por problemas musculares. Marcos Rocha e Wagner Leonardo devem começar no time titular. Já o Corinthians não terá Memphis Depay, convocado pela Holanda, e Jesse Lingard, liberado para tratar de questões familiares. O time de Fernando Diniz perdeu por 2-0 para o Platense no meio da semana pela Copa Libertadores da América, mas vem de vitória no Campeonato Brasileiro, 1-0 contra o Atlético Mineiro. O Corinthians é 15º colocado no Brasileirão com 21 pontos, mesma pontuação do Grêmio, que é o 14º colocado. E aí, Rogério? Isso é jogo direto, né? Mesma pontuação, é só nos critérios, né, que o Grêmio está à frente. Agora, o grande problema do Grêmio, eu não diria que é o Corinthians. Claro, um adversário difícil, que vem dessa derrota, como disse o Giovanni, para o Platense pela Libertadores. Então, para o torcedor corintiano, que esteve lotando a Arena do Corinthians, esse jogo foi lá em São Paulo, onde o Corinthians perdeu. Então, tudo isso é um combo ruim para o Grêmio, mas principalmente são as ausências. O Grêmio não tem os seus zagueiros centrais. Balbuena já há algum tempo, Gustavo Martins e agora o jovem Luiz Eduardo, todos lesionados. Então talvez tenha que o Luiz Castro utilizar ou o Wagner Leonardo, que é um zagueiro que é pé esquerdo, é um quarto zagueiro, tem que utilizar como central, e a gente já viu que isso não deu bons resultados, né? Ou então deslocar o Noriega, que é volante, mas também é zagueiro. Agora, o principal também é o seguinte, está sem goleiro, né? O Everton na seleção, o Grando machucado, e vai o menino de 20 e poucos anos, o que é o Thiago Beltrame, fazer a sua estreia. Então é uma situação difícil. Não entrou em campo ainda o Thiago Beltrame? Não. Nenhum jogo? Não. Puxa vida. Então, só goleiro que jogou partidas em secundárias. Sim. Esse é um problema maior. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom pensar pelo copo meio cheio e não pelo copo meio vazio. O Grêmio teve uma situação com o lateral esquerdo Pedro Gabriel, né, que fez a sua estreia no profissional, a valer mesmo, num jogo contra o Palmeiras em São Paulo. Então, torcer para que o menino jovem Thiago Beltrame se dê bem aí também nessa parada, nessa sua estreia no time principal diante do Corinthians. Thiago Beltrame tem 2 metros e 1 centímetro, 0,1 centímetro na verdade, e fez apenas partidas pela Copa FGF. É, isso aí. Ele nunca entrou em campo assim, tem 22 anos. Brasileiro, assim, né? Contra o Corinthians. Imagina aí, contra o Corinthians ainda por cima. Mas esse é o Grêmio, né, de amanhã na Arena diante do Corinthians. Que tem o Grêmio do futuro. Tem o Grêmio que está pensando mais adiante, né, para daqui a 2 meses praticamente. O Grêmio do segundo semestre. Que é o Grêmio na Sul-Americana. E o sorteio feito hoje definiu qual o caminho do Grêmio para chegar até a final
da Copa. Vamos ver na tela aí? É um caminho que não é fácil. Tá? O Grêmio, se tiver e passar, o Grêmio está ali, é o segundo, tá? É o segundo ali o Grêmio. Segundo à esquerda ali. Exatamente. Se o Grêmio passando pelo Bolívar, tá com São enfrenta Paulo o São Paulo. Tá? Nas oitavas de final. Passando, tá, pelo São Paulo, ele vai enfrentar, provavelmente daquele grupo ali de cima, o Boca Juniors. Sim, que tá ali, que não vive uma boa fase, é verdade, já demitiu seu treinador, está à procura de um outro treinador. Só que aí, o Grêmio, vamos lá, passou, ganhou do Bolívar, passou do São Paulo, passou também do Boca ou de qualquer um daqueles outros ali que está no grupo com o Boca. Aí vai para a semifinal podendo pegar River Plate. Puxa vida. River Plate. Veja só onde... Começa a complicar. Não, River Plate. Tem o Olímpia também, mas ali daquele enfrentamento da parte de baixo deve ser o River Plate. Então, é uma missão bastante difícil, espinhosa para o Grêmio, mas, como eu digo sempre, há que ter otimismo aí e que com esse período que o Grêmio vai ter de treinamento, e é o que o técnico Luiz Castro diz sempre, que precisa ter tempo para treinar, que por enquanto os treinamentos com jogo após jogo é só no vídeo, mostrando para os jogadores, quem sabe o Grêmio possa chegar aí no final de julho. Sim, 22 o primeiro jogo. O primeiro jogo, e depois já na sequência. Aqui. Já na sequência tem a decisão do segundo jogo. Então, talvez aí possa o Grêmio realmente chegar na final, mas não é fácil essa parada. Não vai ser fácil. Vamos de Internacional. A Bárbara Bertoncini nos traz as informações da preparação para o final de semana também. O jogo é no domingo, 11 da manhã, contra o Bragantino. Paulista. Lá em Bragança Paulista. Na tela. No domingo, às 11 horas da manhã, o Internacional reencontra o Bragantino. Foi contra o Clube Paulista que o Colorado evitou o rebaixamento na última rodada do Brasileirão do ano passado. Desta vez, um resultado positivo é importante para afastar o risco de repetir o sofrimento de 2025. Com 21 pontos, o time de Paulo Pesolano está em 13º na classificação, com apenas 3 pontos de vantagem para o Santos, time que abre a zona de rebaixamento. Em relação à equipe, a dúvida é quem entra no lugar de Bernabei, expulso na derrota contra o Vitória. O argentino estava jogando mais avançado. Desta forma, Carboneiro pode pintar pelo lado esquerdo. Borré e Alex também surgem como opção. O zagueiro Juninho é dúvida após sentir cãibras no último jogo. Rocher, que já está com a seleção uruguaia, e Félix Torres, que vai defender o Equador, não jogam. O Bragantino está em 5º lugar e chega para o confronto após 2 vitórias. 3-0 contra o Vasco pelo Brasileirão e 2-0 contra o Carabobo pela Sul-Americana. O meia Rodriguinho e o atacante Mosqueira, suspensos, não jogam. E aí, Rogério, jogo fácil pro Inter? Fácil? Não, tô perguntando. De nada. Perguntar não ofende. Não, sim. O Inter vai ter que se superar muito no futebol que apresentou na última partida contra o Vitória e superar especialmente a ausência do Bernabei. O Bernabei que vem sendo o principal jogador do Internacional nessa maneira de jogar do técnico Paulo Pesolano, que é de intensidade, que é de velocidade na transição entre os setores, entre as linhas. E o Bernabei, que foi expulso no último jogo, já falamos sobre isso aqui, de maneira injusta, mas de qualquer maneira é o desfalque principal que tem o Internacional. Tem aí Borré e Carboneiro, especialmente o Carboneiro, que se imaginava seria convocado para a seleção colombiana e ficou fora da lista. Com que ânimo vai estar esse jogador? Pois é. Essa é uma questão que pode parecer menor aí para o torcedor, mas realmente impacta. O jogador está aguardando a convocação e essa convocação não acontecer. Então, além do desfalque do Bernabei, tem mais essa questão, vamos dizer, emocional aí para cima do Carboneiro. E o Bragantino embalado, como nós vimos aí na reportagem da Bárbara. Vem de 2 vitórias excelentes, especialmente a que foi em cima do Vasco da Gama, que foi em São Januário, no Rio de Janeiro.
a última rodada do Campeonato Brasileiro, 3-0. Então o Bragantino vem realmente em ascensão. Diferente do Borré e do Carboneiro, que estão tristes por não serem convocados, o Rocher tá feliz, porque já está treinando lá no Uruguai. Então, esse vídeo aí que a gente está acompanhando... Olha a alegria, o sorriso. Foi divulgado pela ALF, que é a Associação Uruguaia de Futebol, mostrando o Rocher treinando com toda a disposição, com toda a desenvoltura. E aí o torcedor colorado invadiu as redes sociais também, justamente para criticar o Rocher, que não jogou pelo Internacional nas 2 últimas partidas, fez a partida no Beira-Rio antes do jogo, o aquecimento, e sentiu alguma coisa na musculatura das costas, enfim, e não jogou. E aí o torcedor fica indignado com isso. Aliás, o Rocher tem um histórico de lesões realmente no Internacional, não é? Mas há que se reconhecer que ele também já jogou, né, com pouquíssimas condições, com uma fratura na mão e fratura nas costelas também. Mas isso, né, não alivia a indignação do torcedor colorado, que reclama do Rocher não ter jogado pelo Inter e já está treinando na seleção uruguaia. Que faz parte, né, do torcedor reclamar, mas o Sérgio Rocher vai fazer o quê também? Mas eu acho que tem que se superar e mostrar o melhor pelo seu país. O torcedor colorado tem que estar muito satisfeito de que tem um goleiro, o Sérgio Rocher, jogando por uma seleção de nível que vai à Copa do Mundo, que é a seleção do Uruguai, e tem um zagueiro que também, da mesma maneira, vai à Copa do Mundo, que é o equatoriano Félix Torres. E ainda tem um colorado, um goleiro colorado, que é o número 1 da seleção, que é o Alisson Becker. Sim, tem o Alisson. Faz parte da nossa torcida, né? Que, aliás, para o jogo de amanhã de despedida do Brasil, da seleção brasileira, Brasil e Panamá, 2 gaúchos, né? No time titular devem estar formando aí na seleção brasileira. Alisson no gol e Rafinha no ataque. Isso mesmo, muito bom. Jogo é domingo, né? Domingo. O amistoso contra o... Panamá. Panamá. Nós temos mais um minutinho aqui antes da gente falar da maratona. Vamos mostrar a Série B, a tela da Série B, porque o Juventude vai enfrentar daqui a pouco o América Mineiro. Isso, exatamente. O Juventude que precisa de recuperação aí na Série B. Hoje o Juventude está na 12ª posição e perdeu recentemente a invencibilidade que tinha, né? Que tinha... no campeonato, tinha no Alfredo Jaconi, nesses últimos jogos, perdeu para o Sport Recife em casa, e agora precisa urgentemente fazer a sua recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Série B esse ano não classificam os 4 diretos, primeiros, não classificam campeão e vice, e do 3º ao 6º vão disputar um mata-mata, um play-off. Meu Deus, o jogo que não acaba mais. O 3º contra o 4º e o 4º contra o 5º. É jogo que não acaba mais. Muito bom. Série B para agora na Copa? Não para também. Nada, nenhuma das séries. Muito bem. Rogério, Maratona Internacional de Porto Alegre, a maratona mais antiga do país. E com recorde de inscritos e cada vez mais, tendo aí no calendário das provas internacionais no Brasil o destaque, a Maratona Internacional de Porto Alegre. Vamos assistir as informações na reportagem da Ana Luísa Soares, na tela. A maratona mais antiga do Brasil chega à sua 41ª edição com recorde de inscritos, 31 mil. No domingo, a Maratona Internacional de Porto Alegre terá corredores de todos os estados brasileiros e mais 25 países. As provas começam no sábado, quando acontecerá a meia maratona, a rústica e a maratoninha Kids. Para o domingo, a programação reserva a maratona tradicional, com prova convencional e a disputa para cadeirantes, deficientes visuais e pessoas com deficiência. E atenção, motoristas, às 9h dessa sexta-feira, começa o bloqueio nos 2 sentidos na Avenida Diário de Notícias. A partir das 5h da manhã de sábado, será bloqueada a Avenida Edivaldo Pereira Paiva e o cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva. O serviço completo do trânsito está disponível em prefeitura.poa.br. A cidade vai mudar muito por causa da maratona e da meia maratona. Mas começa cedo e termina cedo também. Depois desfaz todas as alterações de trânsito. E para finalizar, a grande vitória do nosso tenista João Fonseca, brasileiro, em Roland Garros, um dos principais torneios, e nada mais, nada menos do que sobre Novak Djokovic. Um dos maiores tenistas de todos os tempos. E
O João é o 30º, já com essa vitória deve já subir no ranking da ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais. Primeiro tenista com menos de 20 anos a ganhar do Djokovic. Na história. Do Djokovic. Na história. 6-4, 6-4, perdeu os 2 primeiros sets, depois virou 6-3 no terceiro set e depois fez um duplo 7-5, vencendo no tie-break o quarto e o quinto sets. Que guri, sensacional. Vai para as oitavas agora. Vencendo da mesma maneira que tinha vencido na rodada anterior. Também tinha saído perdendo por 2-0 e virou por 3-2. Só que dessa vez foi sobre o grande Djokovic. Então, João Fonseca Brasil vai inteiro subindo. Torcendo pelo João Fonseca. Valeu, Rogério. Maravilha. Bom fim de semana, bons jogos. E até segunda-feira. Até segunda. Para fechar o RS em Movimento, a gente vai fazer uma viagem no tempo. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC inaugurou nesta semana a exposição Extinção, Passado, Presente e Futuro, que marca a maior renovação do museu desde a sua abertura. A mostra conta com experiências imersivas, fósseis originais e reflexões sobre o futuro da vida na Terra. Vamos conferir a reportagem na tela. A réplica do grande Carnotauro chamou a atenção do estudante Joaquim logo na entrada do museu. Com 12 anos de idade, o menino é apaixonado por dinossauros e quer ser arqueólogo quando crescer. Ele é um dinossauro, eu acho muito legal, eu tenho um amor específico por ele. E ele é um Carnotauro, ele é da família dos Abilisaurídeos. É um dinossauro que não era tão grande, mas eu acho ele muito legal. Fiquei tão feliz assim que não sabia nem o que olhar primeiro. Eu achei assim algo muito legal, muito interessante. A experiência de Joaquim também foi a de dezenas de alunos do Colégio Sinodal Tiradentes, localizado em Campo Bom. Eles vieram em excursão para Porto Alegre com o objetivo de expandir os conhecimentos aprendidos nos livros didáticos. Ajuda bastante porque uma coisa a gente vê em sala de aula na teoria, né? Aqui tu vê na prática e em tamanho real, né? Eu conversava muito com eles sobre o bicho, a preguiça, por causa da pré-história. E ver aqui na prática é outra realidade, né? Tu tocar, tu conhecer, tu ler, muda tua percepção, né? Encontrar outras pessoas, outras escolas, conversar com vocês e com outras pessoas também, tudo isso nos conecta mais ainda, né? E eu acho que ajuda toda nessa transformação, nessa consciência que a gente tem que desenvolver mais na preservação do nosso meio ambiente, né? A mostra conta a história das grandes extinções em massa da Terra em uma área de mais de 1.000 metros quadrados. Na ala destinada ao passado, o público atravessa diferentes períodos geológicos por meio de fósseis originais, réplicas em tamanho real e experiências interativas. Ao avançar para o presente, a exposição passa a abordar os impactos da atividade humana sobre os ecossistemas e apresenta espécies ameaçadas de extinção pela ação humana. As etapas da exposição Passado, Presente e Futuro geram uma reflexão. Quais são os impactos das ações humanas no planeta e o que ainda pode ser feito para mudar esse cenário? O futuro, representado por esta ampulheta, nos convida a olhar com urgência para as escolhas feitas hoje, antes que o tempo se esgote. Tem ocorrido nas últimas centenas de anos um número muito acelerado no processo de extinção. E hoje se identifica, por pesquisas, por estudos, que a causa principal já não é mais natural, somos nós. Somos a forma como o ser humano interage com o meio ambiente, exigindo cada vez mais dos recursos naturais, ocupando espaços que outras espécies necessitam para sobreviver e assim por diante. A nossa ideia, antes de tudo, é fazer com que os nossos visitantes possam revisitar o passado, para entender melhor o que está acontecendo no presente e para poder agir de uma forma mais sustentável no presente, buscando um futuro mais harmônico para a nossa biodiversidade, na qual a nossa espécie é apenas mais uma. Desenvolvida ao longo de 2 anos, a exposição ficará disponível por cerca de 5 anos. A expectativa é grande. No dia 26 já nós tivemos mais de 800 visitantes. E como vocês podem ver agora, estamos com o museu, bastante escolas, bastante jovens, bastante crianças. E ela atende, sim, todos os públicos, desde as crianças pequenas até os adultos. Ela faz um diálogo em diferentes níveis de comunicação para que todo mundo possa conhecer o conteúdo, aprofundar se quiser e ter uma informação mais completa
sobre as temáticas da extinção. Além da experiência no museu, Joaquim agora já sabe como cuidar melhor do planeta. Gastar pouca água, não jogar lixo nos locais, não cometer maus tratos, inclusive, principalmente. O RS em Movimento fica por aqui, 9 da noite, tem um ponto de conexão ao vivo com o Irineu Guarnier Filho. Desejo sorte, saúde, sucesso, um bom fim de semana para todos. Valorizem quem valoriza vocês, aproveitem o fim de semana com a família e com os amigos. Espero vocês na segunda-feira, aqui 6h30 da noite. Muito obrigado pela audiência, uma ótima noite. A gente fica com mais imagens dessa exposição sensacional do Museu de Ciências da PUC. Tchau, tchau.